Olá, meus amigos, minhas amigas do canal A Controvérsias. Eu sou José Adalberto, seu historiador e amigo, sempre trazendo assuntos relevantes para a nossa sociedade. Hoje nós vamos fazer aquele resumão da semana tradicional no canal A Controvérsias. Vamos focar em alguns assuntos que foram divulgados na grande mídia e nas mídias alternativas durante toda essa semana. A começar pela queda do aviãozinho de Ciro Gomes. Pois é, Ciro Gomes tentou fechar uma aliança na semana passada com o Centrão. O Centrão, todos sabem, é um aglomerado de partidos picaretas fisiológicos compostos pelo DEM, PP, PR, PTB e o PRB da Igreja Universal, dentre outros, tem mais. Esses partidos, eles são comparados àquelas moscas varejeiras que ficam rodeando coisas podres. Pois é, esses partidos ficam como satélites circulando aquele provável candidato e acabam se alojando, digamos assim, aquele candidato e fazendo tudo o que a gente imagina de ruim. O Ciro tentou fechar com esse bloco, infelizmente eles resolveram fechar com o Geraldo Alckmin, que esta semana anunciou oficialmente a sua vice, a senadora Ana Amélia, e eu sempre gosto de dizer que respeito muito a senadora Ana Amélia, acho uma pessoa de bem, uma excelente parlamentar, e lamento muito que ela esteja aliada a esse tipo de gente. Também essa semana saiu uma matéria na TV Record, salvo engano, sobre a cidade de Guaribas. E eu me lembrei que a cidade de Guaribas foi onde foi lançado o programa Fome Zero, à época no governo de Luiz Inácio. Era uma promessa, aquela história de tirar o país da miséria, não sei o que, milhões de pobres da miséria. A gente sabe que é tudo papo furado. Era um programa assistencialista que foi criado por Ruth Cardoso, né, a falecida esposa de Fernando Henrique Cardoso, e que foi, vamos dizer assim, melhorado, adaptado para os petistas como Fome Zero. Pois bem, essa semana também esteve na TV Cultura e foi, digamos assim, manchete em todos os canais da internet, a entrevista de Jair Bolsonaro no programa Roda Viva, que foi uma verdadeira chuva de comunismo, porque estavam lá 6 ou 7 jornalistas, todos treinados para denegrir a imagem do candidato. O Roda Viva, depois da saída de Augusto Nunes, da Jovem Pan, perdeu aquele brilho, aquela seriedade, aquele compromisso com o jornalismo, com a verdade, e passou a ser esse troço fisiológico comandado, aliás, por comunistas, né? Como se viu no programa todo. E essa semana também, Marina Silva anunciou Eduardo Jorge como vice na sua chapa na rede para a candidatura à presidência da República. Finalmente a Marina Silva apareceu e me parece que vai ficar lá nos seus 5%, 8%, não vai passar disto. Porque, segundo o Ibope, ainda está em primeiro lugar Jair Bolsonaro com 23%, Geraldo Alckmin tem 13%, em seguida vem Ciro Gomes, que ficou com 10% ou 9,5%, segundo as pesquisas, e depois aparece Marina Silva. Essas figuras estão sendo sabatinadas nas grandes mídias. Ontem mesmo houve uma sabatina ao Jair Bolsonaro na Globo News. E olha só quem estava na bancada do Globo News. Eu estava observando. Estava Miriam Leitão, ex-componente do PCdoB, Partido Comunista Brasileiro, Miriam Leitão, e Fernando Gabeira. Para quem não sabe quem é Fernando Gabeira, foi um dos membros que estava no sequestro do embaixador Elbrick dos Estados Unidos na década de 60. Então ele estava mesmo rodeado de comunistas. Foi exibido na Globo News ontem às 23 horas. Pois bem, atentai bem. Essa semana também outra bizarrice saiu nas redes sociais e ganhou todos os canais de divulgação, que foi, vou qualificar essa figura de artistinha, uma coisa bem medíocre, insignificante. Eu estou me referindo ao Johnny Hooks, um sujeito que apareceu do nada, naturalmente lançado pela Rede Globo, porque
Ele é o cantor da abertura da novela das 9, né? Aquela abertura ele que interpreta. E ele estava no festival em Garanhuns, no Pernambuco, essa semana com a Daniela Mercury. E lá no palco ele citou a seguinte frase para o seu público, a maioria gays, lésbicas e simpatizantes. Foi bem, aspas para o Johnny Hook. Jesus é travesti, fecha aspas. Esse imbecil clamava em alto bom som que Jesus era gay e Jesus era travesti e coisa do tipo. Eu vou resumir com poucas palavras. A esse tipo de comportamento imbecil, a esse tipo de postura, e eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia e muito menos jogando uma cultura homofóbica, mas isso é vilipêndio, é crime, com penas previstas na lei de 6 meses a 5 anos de prisão. E é evidente que esse rapaz tem que ser punido, porque mesmo que o Estado seja laico, não se tem o direito de denegrir o credo de quem quer que seja. Esta é a minha opinião para isso. Fecho o assunto. O fato é que as convenções irão até a data de amanhã, dia 5, a data que o TSE oficializa para a apresentação de candidatos e candidatas a presidente, deputado federal, senador da República e deputado estadual. Então amanhã é o prazo final para que aconteça essas convenções. Muito porém, o prazo para apresentação das candidaturas, que é diferente, vai até o dia 15 de agosto de 2018, segundo o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Para fechar o nosso vídeo, eu queria fazer aqui um breve comentário acerca de um movimento que está sendo feito, acredite, na Esplanada dos Ministérios, e é um grupo de petistas que está fazendo greve de fome pela liberdade de Luiz Inácio. Não é piada. Isso foi arquitetado pelo Pedro Stedney, né, que é o líder do movimento dos Sem Terras no país. Ele não foi, mas mandou os seus comparsas lá dizerem que estão fazendo greve de fome. Essa semana também esteve na cela da PF no Paraná, Chico Buarque de Holanda e Martinho da Vila, visitando o presidiário Lula. Eu nunca disse que a obra do Chico não fosse uma obra magnífica. Eu respeito, gosto muito, sou um admirador e fã de Chico Buarque, da obra de Chico Buarque. Do seu posicionamento político, eu viro as costas, porque isso é no mínimo babaquice. Vai entender, né? O fato é que o Lula, de dentro da cadeia, esta semana, fez a manobra do século. Vou explicar bem como é que foi essa história. O Lula disse para o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, comandado hoje pelo Carlos Siqueira, o seguinte: PSB, você não apoia Ciro Gomes, né, que já tinha perdido o apoio do Centrão, e na suposta hipótese do meu candidato ir para o segundo turno, quando ele se refere ao meu candidato, não é o próprio Luiz Inácio, porque ele está preso. E Luiz Fux já disse essa semana, terminantemente, que a sua candidatura será barrada, porque ele já é absolutamente impedido pela lei da ficha limpa. Ponto. Caso o meu candidato chegue ao segundo turno, e ele se refere a Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, que perdeu no primeiro turno, na eleição passada, para o Dória, e o Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, que também está atolado até o eixo na Lava Jato. Esses dois são supostos postes do Luiz Inácio. Caso um dos meus postes chegue ao segundo turno, nós fecharemos um acordo, PT, PSB. O PSB, desde a morte de Eduardo Campos, tornou-se uma prostituta de beira de estrada. Essa é a definição para o Partido Socialista Brasileiro. Tá? Aquela tradicional, aspas, puta de estrada. Eu te dou tanto e tu vai. O PSB tornou-se isso, infelizmente. Perdeu a característica de um partido sério, né? Perdeu a compostura, perdeu a sua história e agora é um submisso de uma quadrilha organizada chamada Partido dos Trabalhadores. Infelizmente, é assim que está o cenário.
Então o PSB acatou a decisão, né? 2 candidaturas foram retiradas imediatamente, a neta do Miguel Arraes lá em Pernambuco e o candidato aqui na região do norte, que também foi retirado imediatamente. Quer dizer, foram 2 campanhas que eram dadas como certa, perdão, norte não, Minas Gerais, o candidato Lacerda, né? Márcio Lacerda, que já estava certo lá, retirou a candidatura, e a neta do Miguel Arraes em Pernambuco. Infelizmente, de dentro da cadeia, o presidiário ainda tem todo esse poder, todo esse controle. Que o diga Gleisi Hoffmann. No próximo vídeo, nós faremos uma análise geral da situação do país das bananas, do país onde nada se produz, tudo se copia, é impressionante. Pena que só se copia coisas similares à ditadura da Nicarágua, da Venezuela, de Cuba e até da velha União Soviética. Que o diga a candidata Manuela Dávila, do PCdoB, que também tornou-se, e já era uma submissa do Partido dos Trabalhadores, prontificando-se a ser a vice. Sabe o que aconteceu? O Lula disse: não, espere aí, quando eu decidir, você se torna vice ou não. Durma com um barulho desse. Um presidiário manobrando a política brasileira. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.